deu o seu Filho unigênito para vir ao mundo em forma de homem, para que pudéssemos receber da verdadeira justiça e santidade que são provenientes do próprio Deus. Querido Deus e Pai, continua falando conosco, continua, Senhor, ministrando a nossa vida, Pai, e que todos nós estejamos recebendo tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Pai, cada um conforme a sua necessidade. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Você pode assentar. Por favor, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Meus amados irmãos, eu estou certo, de acordo com as Sagradas Escrituras, que a igreja do Senhor não pode viver de aparências. Assim como a reputação da igreja não pode ser uma boa reputação somente diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. A igreja do Senhor tem que ter vida. Deus não vê como o homem vê. E eu tenho dito para os irmãos que o Senhor tem trabalhado na sua igreja, no mundo inteiro, de uma forma tremenda e maravilhosa, de uma forma poderosa. Eu também entendo, irmãos, que a fé exercida pela igreja não pode ser nominal. Todos nós que estamos em Cristo, se verdadeiramente estamos em Cristo, precisamos nos dispor, jogar fora, ou seja, não colocar em primeiro lugar o eu, mas o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Então a igreja tem que promover o nome de Cristo, a igreja tem que buscar a glória de Cristo. Eu não vejo nenhuma base bíblica para uma divulgação do nome da igreja ou da denominação, muito menos do nome de líderes. Mas eu vejo nas Sagradas Escrituras que a igreja deve exaltar e glorificar ao nome do Senhor. E quando nós exaltamos e glorificamos a Jesus Cristo, nós estamos exaltando e glorificando a Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então, amados irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. E não tenha nenhuma dúvida de que a igreja de Cristo no mundo inteiro necessita de um reavivamento. E Cristo nos mostra algumas coisas que são necessárias para que a igreja viva conforme os seus princípios, para que a igreja viva verdadeiramente um reavivamento, não de se falar, mas uma transformação de vida. Então há necessidade da igreja estudar, meditar ainda mais na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Há necessidade de uma vigilância
espiritual. Não vigiar o irmão, mas cada um a si mesmo. Se colocando diante do Senhor, para tirar nossas ranzizices, esquisitices, coisas que não agradam ao Senhor. E a terceira coisa que nós podemos dizer, que a igreja precisa voltar à santidade. Essa busca da santificação, que precisa ser um objetivo real da igreja de Cristo. Olha, irmãos, a Bíblia diz que para entrar no reino de Deus, é preciso ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Pode ser um indouto, pode ser uma pessoa muito culta, pode ser gente que tem dinheiro, pode ser gente que não tem dinheiro, mas tem que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E para ser uma nova criatura em Cristo Jesus, tem que ter uma experiência real com Cristo. E nós aprendemos na Bíblia que Jesus é o agente do reavivamento. É Jesus quem opera. E Ele usa a sua palavra, Ele usa o seu Santo Espírito. Ele opera livremente. Ele opera de uma maneira tremenda e maravilhosa, e todas as vezes em linha com a sua palavra. Por quê? Porque Jesus conhece o estado da igreja. É Ele quem conhece. Nós não conhecemos. Porque Jesus, Ele é o dono da igreja. E porque Ele reaviva a sua igreja por meio do Espírito de Deus. Então, irmãos, nós precisamos verdadeiramente permanecer com o nosso coração aberto, aceitando, permitindo o agir de Deus em nossa vida. Cada um vai comparecer diante do Senhor. A salvação, ela é individual. A igreja é importantíssima porque aqui nós ensinamos a palavra, nós louvamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós estamos juntos, nós ajudamos uns aos outros. É claro que a gente pode louvar e adorar em casa, mas é diferente louvar e adorar aqui na casa de oração. O Senhor que está aqui está lá, mas se não fosse necessária a igreja não existiria mais. E o Senhor Jesus, Ele nos dá uma palavra, uma promessa tremenda, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Meus amados irmãos, o trono de Deus está no centro do universo. Então tudo está ali no centro do universo, no trono de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Diante de tantas coisas difíceis que acontecem na terra, eu sei que aqueles que ainda não tiveram uma verdadeira experiência com Cristo, não conseguem entender nem aceitar isso, mas tudo parte do trono de Deus, tudo está ao redor do trono, a graça, o juízo, o poder, a misericórdia, o amor, e todo louvor e toda glória são dirigidas àquele que está assentado no trono. Eu tenho dito aos irmãos, eu gosto de imaginar, quando a gente está louvando, que o nosso louvor está chegando diante do Senhor, que o toque dos instrumentos, eles estão chegando diante do Senhor. É por isso, irmãos, que nós devemos lançar tudo sobre o Senhor. As preocupações, as lutas, todas as aflições, as dificuldades do dia a dia. Porque ou verdadeiramente vivemos conforme esses princípios, ou estamos fazendo o quê? E aqui no
capítulo 4, o Senhor fala coisas tremendas. E a principal coisa que eu vejo aqui é que Deus, o Deus Criador, Ele é o Deus Salvador. O Deus Criador é o Deus Provedor. O Deus Salvador é o Deus Abençoador. E somente Ele é digno de receber a glória, a honra, o poder. E aqui no versículo 11 do capítulo 4, diz assim: nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Aleluia. Tudo foi criado por Deus. Tudo. O livro de Apocalipse contém a revelação de Deus para a sua igreja. E o apóstolo João recebeu uma ordem do Senhor. Está lá no capítulo 22, no versículo 10. Ele diz assim: não guardes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aleluia. Isso significa que devemos ter conhecimento dos acontecimentos descritos pelo apóstolo João. Não é ter medo de ler, de estudar o livro de Apocalipse, não, irmãos. Eu já ouvi alguns dizerem: não, está estudando, está lendo Apocalipse, ai meu Deus, eu não quero nem ver. O que é isso? Desde o Calvário, escuta o que eu vou falar, desde o Calvário e a ressurreição de Cristo, a vinda do Espírito Santo, Deus iniciou o tempo que chamamos últimos dias. Amém? Os últimos dias não foram instituídos agora. Lá, quando Jesus se entregou a si mesmo, quando Ele ressuscitou o terceiro dia, e quando o Espírito Santo veio para ficar com a igreja, ali então o Senhor começou a dizer: os últimos dias. Por tudo que temos visto, nós sabemos que o arrebatamento da igreja poderá acontecer a qualquer momento. As profecias da segunda vinda têm se cumprido. Então o Senhor eterno, Ele está cumprindo todos os seus projetos. E todos aqueles que estão em Cristo fazem parte dos projetos divinos. Amém? Então você está em Cristo, você faz parte dos projetos de Deus. Entende o que eu estou falando? Todos os propósitos, todos os projetos que Deus tem para a sua igreja, todos eles serão cumpridos. Todos os propósitos que Deus tem para fazer na sua vida, individualmente, serão cumpridos, desde que você se disponha a aceitar o seu trabalhar, aceitar o seu agir. E o trabalhar de Deus na nossa vida irá acontecer até o momento do findar da nossa vida aqui na terra, que será ou com arrebatamento, ou o Senhor chamando. Então a profecia do apóstolo João, ela é em primeiro lugar a revelação de Jesus Cristo. Sem Cristo, a profecia não poderia ser cumprida. É por isso que Jesus Cristo é o tema central do livro. E quando a gente observa a Bíblia Sagrada, a gente vê que tudo é por intermédio de Jesus. Ele nos ensinou a perdoar. Ele nos ensinou a ouvir. Ele nos ensinou a obediência, a submissão. E no texto que nós acabamos de ler, todas as criaturas do céu estão louvando e adorando ao Deus Criador. Lá no Salmo 19, de uma forma tremenda, sob inspiração divina, Davi registra que a criação
dá um testemunho constante da glória de Deus. Então, reconhecer o Criador é o primeiro passo para crer em Jesus, amém? Lá em Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 16 e 17, diz assim: Ele é a imagem de Deus, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, aleluia. Então não há nenhuma dúvida, tudo subsiste em Cristo. A Bíblia nos ensina que a igreja é a nova criação, e Cristo é o princípio, a origem da nova criação, amém? Então, se Cristo não tivesse vindo, não tivesse ido ao Calvário, não existiria nova criação. É justamente Cristo que faz isso. Então, quando nós olhamos para a frente, para o alto, quando nós estamos com o nosso olhar fixo em Cristo, diante de todas as barbáries que temos percebido, diante de todos os absurdos que temos visto, diante de tantas necessidades, nós podemos glorificar e exaltar ao Senhor eterno, não por conta das coisas, mas porque apesar de tudo, Ele continua presente, Ele continua amando, e Ele continua determinado a agir, a operar grandemente. Aí você pode perguntar, mas pastor, o que é que nós percebemos? Nós percebemos a idolatria crescendo assustadoramente. As pessoas mudando a verdade de Deus. Pega a Bíblia e interpreta ao seu modo. Outros dizem a Bíblia precisa ser modernizada, precisa ser atualizada. Quando está escrito que é o Espírito Santo, aquele que vivifica a palavra. É por isso que essa palavra é viva. Não é como a história do Brasil que você conhece, pronto, não. Cada vez que nós lemos a palavra, o Senhor fala conosco. E lemos o mesmo texto e o Senhor continua falando. E continuamos lendo e o Senhor continua falando. O Senhor continua ensinando. Porque essa palavra é viva. Essa palavra, ela é eficiente, aleluia. Pessoas que fazem sacrifícios. Muitos se dedicam à caridade, achando que poderão alcançar, por seus méritos, a salvação. Eu me lembro de uma pessoa que disse assim: não, pastor, eu estou lutando muito para chegar lá no céu. Misericórdia. Nós temos que lutar sim, no sentido de que iremos perseverar na palavra, que o Senhor diz, aquele que perseverar até o fim. Precisamos clamar ao Senhor, por sua misericórdia. Precisamos estar diante do Senhor, clamando para que não venhamos nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Muitos estão se dedicando a uma espiritualidade que lhes é conveniente. Por que não falar toda a verdade que está na palavra de Deus? Por que não ensinar? Por que não viver? O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 25, ele diz assim: substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente, amém, aleluia.
A bondade e a misericórdia de Deus são absolutas, assim como a sua justiça, o seu poder, a sua proteção. Ele nos sustenta, mas Ele nos ensinou que nós iríamos nos sustentar e sustentar a nossa família do suor do rosto. Agora, irmãos, igreja amada do Senhor, a verdade de Deus jamais será alterada. Amém? Essa verdade jamais será alterada. Então estamos diante dele em espírito e em verdade. Estamos diante dele dizendo: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha mente, sabe dos meus projetos, sabe dos meus propósitos. Senhor, eu rejeito todo propósito, todo pensamento que não provém do Senhor. Tudo aquilo que não tem a aprovação do Senhor, eu rejeito em nome de Jesus. Senhor, me fortalece, e Ele fortalece. Senhor, me sustenta, e Ele sustenta. Aleluia. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 8, Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Adore ao Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, a gente pode dizer que a oferta de Satanás a Cristo era válida, mas suas condições inaceitáveis. E Jesus Cristo recusou todas elas. E Ele combateu com a palavra. Então nós temos o recurso, nós temos a arma, nós temos aqui a nossa regra de fé e prática, nós temos aqui todas as orientações para uma vida de santificação, para uma vida em fidelidade ao Senhor. Aleluia. Jesus nos dá exemplo a ser seguido em tudo. E Jesus nos mostra que quando o homem cede à tentação, fica sujeito às suas consequências. E suas consequências são terríveis e muitas vezes devastadoras. Isso significa que ao pecar, o homem gera consequências e compromissos. É isso. Então, o quadro que se apresenta, diante de toda e qualquer dificuldade, mas nós temos a presença do Senhor, nós temos a presença daquele que tem todo o poder, daquele cuja fidelidade é eterna, daquele que declara através do apóstolo Paulo, que mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel sempre, porque não pode negar-se a si mesmo. E quando o homem peca, ele concede ao inimigo o direito legal de o cobrar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o tema e o guarda. E ao derredor está o inimigo da nossa vida, buscando a quem possa tragar, rugindo como se for um leão. Não é leão coisa nenhuma. Ele é imitador. Quando Jesus afirmou que os fariseus eram hipócritas, Ele estava declarando que neles não existia uma coisa que é fundamental: o temor do Senhor. Ter o temor do Senhor arraigado no coração, na mente, que significa não ter medo de Deus, mas amá-lo com respeito. Está disponível para ouvir a sua voz, para atender o seu chamado, para seguir nos seus caminhos. Os fariseus, eles eram cumpridores de ritos da sua religião,
mas nada daquilo tinha qualquer valor para Deus. É por isso que o Senhor nos diz que nós precisamos louvá-lo e adorá-lo de coração. Porque se vem apenas para louvar e adorar, vai simplesmente cumprir um rito, não adianta. Está cantando, está louvando, não está louvando, está cantando, está adorando, não está adorando, está cantando. E o louvor e a adoração não chegarão diante do trono do Senhor. E o que é que o Senhor deseja? O Senhor deseja que haja uma mudança, que a igreja acorde, que a igreja desperte, e que possamos perceber que o Deus Criador de todas as coisas, Ele está entronizado, Ele tem todo o poder, e é Ele quem nos concede a vida. Então, precisamos ter o temor do Senhor ativo. Eu digo no coração e na mente, na vida. E para temer o Senhor e ter o temor do Senhor ativo no coração, precisa ser uma coisa, precisa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, para onde a gente for, o que é que a gente vai ver? Cristo. Cristo. O seu poder, o seu amor, a sua glória. Uma igreja que não usa máscara, só usa máscara para cobrir o rosto, porque é uma exigência. Mas não é a máscara que vocês entendem que eu estou falando. Uma igreja que é sincera. Uma igreja que ama ao próximo. Uma igreja que ama ao seu irmão. Uma igreja que depende a cada dia mais e mais e mais do Senhor. Uma dependência que tem que aumentar, porque quanto maior a nossa dependência a Ele, maior a nossa obediência. Amém? Então, nós não podemos, como igreja, chamar de comum aquilo que o Senhor chama de santo. Nós estamos vindo aqui para louvar e adorar o Senhor, para cultuar o Senhor. Então, quem tem que gostar do culto é o Senhor. Quem tem que aprovar o culto é o Senhor. Quem tem que gostar da mensagem, saber se a mensagem é a que está sendo transmitida, é o Senhor. A mensagem é para nós, mas é o Senhor que manda. Aí o sacrifício e a ressurreição de Cristo resultam em salvação para todo aquele que crê. Crê que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Deus eterno. Crê que Ele é o único e suficiente Salvador. Crê que só podemos nos prostrar diante dEle, só podemos adorar a Ele. Crê que somente Ele tem que reinar na nossa vida, no nosso coração. Saiba de uma coisa, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Mas você precisa ter a Jesus Cristo como o Senhor, único e suficiente Salvador. Quer dizer, pastor, se eu não tiver Jesus como meu Senhor, único e suficiente Salvador, Deus não vai cumprir os planos dele na minha vida? Vai não. Não sou eu quem digo, é a Bíblia quem diz. E mais uma vez Deus usa o salmista, lá no Salmo 89, nos versículos 6 e 7. Pois quem é nos céus comparável ao Senhor? Quem entre os seres angelicais é semelhante ao Senhor? Um Deus tremendo na assembleia dos santos, mais temível do que todos os que estão ao seu redor. Então o salmista, ele faz o quê? Ele proclama as tremendas maravilhas de Deus. E depois ele faz uma exortação que que precisamos temê-lo. Mais uma vez, nunca ter medo de Deus, mas amá-lo com respeito.
Olha, irmãos, quando fazem alguma parte aqui na igreja, eu não tenho nenhum problema que alguém faça um papel naquele momento de Jesus, até o momento da crucificação. Depois, não, porque Ele é Deus. No máximo você bota alguém para falar, mas alguém representar Jesus Cristo ressurreto, nunca. Não dá para mim. Tal é a santidade, tal é a seriedade, tal é a importância. O salmista está dizendo o quê? Quem no universo pode se comparar ao Senhor? Ele não está falando no mundo, ele diz quem no universo. E qual é o propósito? Que estejamos meditando na glória insondável de Deus. Aí você pode perguntar, mas qual é a razão disso, pastor? Como poderemos honrá-lo e respeitá-lo devidamente, se permanecermos inconscientes da sua grandeza, ou do motivo pelo qual ele merece ser respeitado e honrado? E nós só iremos encontrar isso na palavra. Nós vivemos no período da graça, eu tenho dito isso aos irmãos, mas o Deus eterno continua sendo o mesmo. A grande diferença está no sacrifício, na ressurreição de Jesus Cristo, que nos fazem com que sejamos tratados em amor. É a graça indescritível de Deus que é derramada sobre todos nós. Então, o Deus Criador é o Deus Salvador. Aleluia. E o que é que Ele espera? Ele espera que nós estejamos determinados a rejeitar tudo aquilo que o mundo oferece e que é contrário aos seus princípios. O que é que o mundo diz? Você casou, não se dá bem, divorcia, casa de novo. Cada caso é um caso e precisa ser analisado separadamente. Estou falando no geral. Não está dando certo esse negócio aqui, vai lá. Faz diferente. Nós não podemos usar as mesmas artimanhas que o mundo usa. Não pode ser o mesmo procedimento, não. Tem que pedir sabedoria ao Senhor. Tiago fala sobre isso. Agora, irmãos, e o que é que a gente pode resumir nisso tudo aí? O nosso coração precisa estar o quê? Precisa estar cheio de Deus. Precisa estar transbordando do Espírito Santo de Deus. Nós somos falhos e continuaremos sendo falhos. Somos pecadores e continuamos pecadores, entretanto, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. E o que mais? Nós precisamos deixar que o Senhor reine na nossa vida. Esse vazio existencial só é preenchido com o Senhor. Não é a religião que preenche, é o Senhor. Não são os bens, não é o dinheiro, não, é o Senhor, aleluia. Agora, Deus sabe que jamais seremos homens e mulheres perfeitos, mas Ele espera que sejamos homens e mulheres que sejam tementes a Ele. Amém? Eu não sei quem é o autor dessas palavras, abre aspas. O padrão satânico é começar com glória e terminar com sofrimento. O objetivo maligno é fazer com que as pessoas sacrifiquem as coisas eternas em troca das coisas temporais. Fecha o parênteses. Que coisa tremenda. O objetivo maligno é começar com glória, a ilusão do que vai ser.
Você vai fazer isso, isso. Não. Irmãos, escutem bem. Não existem atalhos na vida cristã. Não existem atalhos. Não há meios fáceis para conquistar vitórias e maturidade cristã. Não. É no dia a dia, nas aflições, nas vitórias, nas perdas. É isso. Nas noites, muitas vezes, sem dormir, clamando ao Senhor. Mas nós aprendemos que a vontade do Senhor é soberana. Então, quando nos submetemos a Ele, podemos dizer sem nenhum receio: Senhor, que seja feito conforme a tua vontade. É preciso rejeitar o padrão satânico e voltar-se para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E o que é que Deus está fazendo? Deus está agindo na vida daqueles que estão em Cristo Jesus, agindo para que o seu caráter seja reconstruído em amor, em verdade, em fidelidade, em perseverança e obediência. Jesus Cristo, o homem, em tudo foi obediente ao Pai. Ele nos mostra isso. Antes de ordenar que Lázaro saísse da sepultura, ele orou ao Pai: Senhor, eu estou orando para que todos vejam que é o Senhor, a glória é do Senhor, aleluia. Agora, o início, a continuidade e o concluir do agir de Deus em nossa vida depende de cada um. Na minha vida depende de mim, na sua vida depende de você. É isso. Enquanto você aceitar o agir do Espírito de Deus e permitir as mudanças que Ele tem para fazer, vai tudo bem. Não interessa, eu nasci assim, cima nasceu assim, mas agora é diferente. Eu falava isso, mas agora é diferente. E Deus sempre vai agir com poder e grande glória. Ele não dá, a bênção não vem pela metade. Olha, 99,99%. Mas agora tem 0,1% que tem que ser seu. Não. O que nós temos que fazer é a nossa parte. Abrir o nosso coração, deixar Ele reinar. Viver conforme os seus princípios. Como igreja de Cristo, dar testemunho. Testemunho dentro de casa, na vizinhança. Aleluia. Agora, irmãos, quando a gente fala que Deus age com poder e grande glória, não é com pompa. Não é isso não. Mas é com sinceridade, com simplicidade, com poder, respeitando a nossa individualidade. Ele conhece cada um pelo nome. Lá em Provérbios 14, versículo 27, está escrito: o temor do Senhor é a fonte de vida para evitar os laços de morte. Olha, o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Então o temor do Senhor nos concede a capacidade para que a nossa caminhada ocorra em fidelidade aos princípios divinos. E Cristo faz o quê? Ele age para que nos tornemos irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa. Porque assim
resplandecemos como luminares no mundo. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Equipe de louvor. É isso. Amém? Amém? Davi inicia o Salmo 8 dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Então o salmista ele expressa admiração ao Deus Criador, que glorifica o seu nome no céu e traz a sua glória para si na terra por meio daqueles que estão em Cristo. Mesmo com Cristo as lutas não desaparecerão, mas a sua presença será a grande diferença. E qual é o nosso objetivo maior? A eternidade na presença do Criador. Eu encerro deixando 3 coisas que precisam estar ativas na nossa vida. A primeira é que voltemos a priorizar com urgência o estudo e a prática dos princípios bíblicos. Segundo, que seja intensificada a vigilância espiritual. Em terceiro lugar, que verdadeiramente busquemos a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém? Então, o Deus Criador é o Deus Salvador. Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus presente. Ele é o Deus vivo e verdadeiro, que luta as nossas lutas, vai à nossa frente, está na nossa retaguarda, está do nosso lado direito, está do nosso lado esquerdo. Ele é aquele que declara: agindo eu, quem impedirá? Ele é aquele que nos sustenta com a sua mão direita vitoriosa, a sua mão direita poderosa. É aquele que não deixa que a gente se afogue quando a gente passar no meio das águas, nem que a gente se queime quando a gente passar no meio do fogo. Você crê nisso? Amém? Foi difícil? Eu espero que não. E que você tenha guardado a palavra que o Senhor mandou para a minha vida e para a sua vida. Fiquemos todos de pé.